Senhora presidente, postei nas minhas redes sociais no dia de hoje a seguinte afirmação: Lula deu um ultimato a todo o seu time de coordenação de campanha e de comunicação. Ou vocês arranjam uma forma de segurar o Flávio Bolsonaro, que, da forma como caminha e demonstra as pesquisas, antes mesmo das convenções, já estará com mais de 10 pontos percentuais sobre uma disputa eleitoral comigo, ou então eu não serei candidato. Vou cuidar da minha vida com minha esposa Janja e continuar meus périplos de viagem pelo mundo afora. Somente isso, senhores deputados e senhora presidente, justifica vazamentos seletivos de áudios contra o senador pré-candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, cujo toda a grande mídia, todos os cientistas políticos, todos os marqueteiros sabem que é o único capaz de vencer o atual presidente, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. A luz amarela já acendeu logo depois de 30 dias do anúncio da candidatura do Flávio. Acho até que 24 ou 48 horas depois, já tentaram, deputado Luciano Huck, desqualificar o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele não levaria a sua candidatura adiante. A candidatura não só foi adiante, como se consolidou. E aí precisava de um freio, porque em menos de 60 dias ele já mostrava sinais de crescimento, já empatava com o atual presidente, que nada tem que oferecer aos brasileiros, principalmente nesse Lula 3, é pior do que o Dilma 2, e aí a curva se cruzou, e Flávio passou e continua avançando. Vazamento de áudios onde a própria Polícia Federal, que investigava, já tinha se manifestado, dizendo que nada havia ali que merecesse atenção de investigação por parte da Polícia Judiciária Federal, pois ali se tratava de um pedido de patrocínio para um filme que está sendo produzido fora do país, dinheiro depositado num fundo americano que é duramente fiscalizado. Faço aqui uma observação pessoal, deputado João Paulo. Pedido de patrocínio não é mesada, como recebe o Lulinha. Não é suborno, como recebe alguém que está no cargo, no Poder Executivo, que tem capacidade de liberar um pagamento, colocar publicar uma licitação, fazer uma medição de uma obra, dar recursos públicos para a feitura de um show ou de um filme. Não há suborno em pedir de um ente privado recursos para outro ente privado, principalmente um fundo americano. Se alguém quiser fazer alguma coisa errada, poderá fazer na África, como fez tantas vezes Lula, em Cuba, na Venezuela, onde mandou recursos, que recursos nunca foram pagos. Mas ninguém vai fazer uma ação ilícita mexendo com o governo americano, que tem leis duras, Al Capone que o diga, com relação a qualquer crime financeiro. Pois bem, aí me veio uma outra coisa também que vale a pena fazer registro nessa tarde de hoje. Esse assunto ocupou toda a mídia, ocupou todas as redes sociais. E o que acontece? Vaza na quarta-feira, no final do dia, rola quinta,
E o que acontece, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham pela TV Alep, no canal do YouTube e pelas redes sociais. Na sexta-feira vem à tona o delegado que investigava o filho do Lula, o delegado que tinha e tem depoimento materializado do careca do INSS, dizendo que pagou viagens para o Lulinha, que pagou hospedagens para o Lulinha, para que passou dinheiro através de uma amiga da Lulinha, de que pagou mesada do próprio esquema que roubou velhinhos para o Lulinha. E aí, esse delegado, o que se comenta em Brasília, é que ele estaria pronto nesta semana para fazer amanhã, no dia de amanhã ou no dia de hoje, a prisão do Lulinha, por comprovados atos ilícitos, e eram atos ilícitos tirados de dinheiro público, vilipendiando, adentrando e sacrificando vidas e famílias de aposentados, de servidores públicos, de homens que deram sua vida de trabalho, ou homens e mulheres que estão inválidos, que não podem mais estar no mercado de trabalho ou no ofício. Diante disso, o delegado estava pronto para fazer o cumprimento da prisão. Mas nada melhor do que uma bela cortina de fumaça envolvendo um candidato a presidente da República para tirar o foco. E aí, se trocar o delegado no curso de uma investigação. Está difícil de se viver no Brasil de hoje. Muito difícil. Imaginem, isso é muito grave. Agora, o que me espanta é que parlamentares do Partido dos Trabalhadores, parlamentares do PSOL, da Rede, começam a desferir um verdadeiro ataque nas instituições. Começa a querer apuração do Supremo Tribunal Federal, porque alguns parlamentares, como Mário Frias, o Marco Paulon e a Bia Kicis, tenham colocado emenda parlamentar para a execução desse filme. E o grande problema, eu vou falar, é esse filme que tem tirado o sono de quem trabalha para o Lula. Mas o que me espanta, e vou voltar daqui a pouco a falar sobre o filme, é que começam a pedir agora investigação. Investigação essa que a deputada federal Bia Kicis já disse que é mentira, que ela nunca colocou recurso lá. Pede também a alguns partidos menores que vivem ali sugando, está ali toda hora na jugular do PT, cobrando caro pelos seus serviços, ao Tribunal de Contas da União que investigue essa operação. Que operação? Recurso privado para recurso privado. O que é que o TCU vai fazer ali? Mas não vejo esses parlamentares, deputado João Paulo, ir à busca do que aconteceu em 4 reuniões, na qual o Lula recebe em seu gabinete no horário de expediente do presidente da República, gabinete esse pago com recurso dos nossos impostos, dos contribuintes brasileiros, para saber o que fez com que Lula recebesse Vorcaro, que está preso, estamos aguardando a delação dele, senhor Henrique, o pai dele, que também foi preso a semana passada, 4 vezes em agenda secreta, não divulgada para a imprensa, nem muito menos posta oficialmente e colocada à disposição da Controladoria Geral da União. Pergunto, senhores deputados, se estão tão preocupados em uma troca de mensagens, de uma movimentação de um pedido de patrocínio, cadê a preocupação de zelo de vossas excelências em não perguntar a um presidente da República como ele recebe 4 vezes na calada da noite um banqueiro
que ele sim tinha a obrigação de saber que estava sendo investigado, que ele sim tinha a obrigação de saber. Por quê, Feitosa? Porque ele tinha a companhia de Lewandowski, ministro da Justiça, que havia trabalhado no banco como consultor, indicado pelo líder do Senado, o senhor Jacques Wagner. Recebeu, acompanhado do ex-ministro da Economia de Dilma, Guido Mantega, também funcionário e pago pelo Vorcaro. Olha que coisa interessante, na sala ao lado foi lá também tomar um cafezinho o Rui Costa, de onde Vorcaro fez vida pública. Foi lá na Bahia que ele colocou o Banco Master para dar sustentação à Previdência Baiana, como também foi lá na Bahia, minhas senhoras e meus senhores, que Vorcaro começa a fazer operações de empréstimos a aposentados do governo da Bahia. Me pergunto, cadê os deputados do PT, do PSOL e da Rede para cobrar isso do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal? E tem algumas coisas que nos saltam aos olhos, como, por exemplo, o deputado Coronel Feitosa. O que é que nos salta aos olhos? Nos salta aos olhos porque, à época de 3 dessas reuniões, o presidente do Banco Central era o Roberto Campos Neto, que nunca soube que assuntos de um banco enrolado estava sendo tratado pelo presidente da República. O presidente do Banco Central não participou. Sabe quem participou na 4ª e última reunião? O futuro presidente do Banco Central. Um mês antes do Galípolo tomar posse, Lula chama e diz: amigo Vorcaro, eu, se fosse você, parava de dar conselhos ao Vorcaro, parava de querer vender seu banco. Quero lhe apresentar o Galípolo, o futuro presidente do Banco Central. Há coisa mais suspeita do que essa, dando sinais que ali estava a solução para todos os problemas que Vorcaro pudesse ter? Se não fosse um funcionário do Banco Central que não concordasse com o que estava sendo feito ali, envolvendo, inclusive, o Banco BRB de Brasília, mais um escândalo estaria em andamento nesse governo Lula. E aí, lesando não só os 12 bilhões de reais, já podia estar na casa dos 15, 16, quem sabe 20 bilhões, tirando de todos nós que somos contribuintes. Eu pergunto a vocês, e aí? E aí? Não vão investigar o Lula? O Lula, sim, cabe ser investigado, mas o Lula é quanto mais condenado em vários processos por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Lula já disse, voltei, saí da cadeia, pude ser candidato, sentei na cadeira de presidente da República, vão fazer mais o que comigo? Agora, que preocupação com o Dark Horse. Que preocupação. Um vídeo que vai retratar com a verdade, com a produção hollywoodiana, com total independência de roteiro, com total liberdade artística, vai retratar a vida do Bolsonaro. De um militar que sai de uma família pobre, do interior de São Paulo, que chega à Escola Preparatória de Cadetes por mérito próprios, que se forma na academia, que faz o curso de paraquedista, faz o curso de educação física, que é promovido a segundo-tenente, primeiro-tenente e capitão, e que tem a coragem de defender os militares nesse Brasil. E aí, enfrenta o sistema, enfrenta o comandante do Exército, Walter Pires, naquele momento, enfrenta o presidente Sarney, vai para um conselho de fiscalização, é candidato a vereador, se elege, tem 7 mandatos de deputado federal, sempre um dos mais votados do Rio de Janeiro. O ex-presidente do partido dele, o PTB, disse que ofereceu dinheiro a ele, dado por empresa, ele não quis, só queria dinheiro que fosse de fundo partidário,
do partido, chega presidente da República, na campanha leva uma facada querendo tirar ele do jogo, chega presidente da República, faz um mandato, entrega o Brasil inteiro, mesmo depois de uma pandemia, e é perseguido, acusado de um golpe, quando ele até fora do Brasil estava. É isso tudo que vai ser retratado no filme. Um filme que a gente ainda não ouviu nem falar muito, mas agora, por força dos senhores da esquerda e das bate-cabeças e erradas que vossas excelências dão, o filme vai ser um estouro de bilheteria. E a vida de Bolsonaro vai ser passada, repito, em produção hollywoodiana. Nem sequer a música do filme eu pude reproduzir no final de semana nas minhas redes sociais. Pasme, deputada Débora Almeida, eu coloquei assim, sensacional, é emocionante, é de arrebentar o coração. Fui banido, não pude mostrar a música do filme. Vão lá nas minhas redes sociais, que está lá um card com um sinal de proibido, mas clica lá embaixo que você vai ver e vai ouvir a música. Sem dúvida nenhuma, é emocionante. Como o filme vai ser emocionante e vai mostrar, quero eu que esse filme saia já no mês de agosto ou de setembro, para os brasileiros conhecerem, sem interferência do STF, sem interferência do PT, sem interferência do PSOL e da rede, conheçam, de fato, um filme roteirizado com independência artística e cinematográfica de uma nação que é reconhecida como fazer os melhores filmes do mundo. Vai mostrar a vida de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que perdeu uma eleição numa diferença muito pequena, que eu não vou entrar nesse mérito, mas que vai ver um filho seu sentado, munido e instigado, energizado pela sua plataforma e pelo que ele fez do Brasil, subir em 1º de janeiro de 2007, 1º de janeiro de 2027, a rampa do Palácio do Planalto como o segundo Bolsonaro que virou presidente. Pode chorar, pode procurar o TCU, o STF, pode quebrar sigilo e, se é assim, faça aqui o meu último apelo e a minha última fala. Senhores senadores do PT, só um de Espírito Santo, não me recordo agora o nome dele, Cantaralo, acho, só um assinou. Senhores senadores, assinem a CPI. Senhores deputados federais do PT, os senhores não querem apurar, não querem ver o que o Bolsonaro fez errado, não querem ver o que o Flávio fez de errado, se vocês estão dizendo que tem erro, não querem saber o que Eduardo está fazendo lá dos Estados Unidos. Assine a CPI para a gente apurar. Vamos fazer isso logo, que o Brasil quer a verdade. Bolsonaro, toda a minha consideração e respeito, vai ver um filho seu ser também presidente da República. Era isso que eu tinha proporcionamento da tarde de hoje, senhora presidente. Muitíssimo obrigado.